convidar aqui o pastor Silvano, né? Esses dias aí eu estava ministrando, aí eu soltei no meio da frase, no meio da pregação, eu soltei mano, né? E eu quero dizer que mano é algo que eu aprendi com o pastor Silvano. Ele que diz aí, mano, quando ele liga pra gente, mano, como é que você tá, mano? Aí eu aprendi com ele, né? Então você fala, né? Você tá andando com uma pessoa, você acaba aprendendo, né, até o jeito dele falar. Amém? Glória a Deus. Você pode estender as suas mãos para cá, o pastor Silvano vai estar ministrando, vai estar falando do novo livro que ele está lançando, né? Vai abençoando a nossa igreja nessa noite. Então estenda as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças pela presença do teu servo. Queremos pedir a Deus que o Senhor abençoe o teu servo de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, para ele entregar para a tua igreja, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, para que ele possa ser canal de bênção na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Pastorzão, obrigado, Deus, mano. tá? Obrigado, mano. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Sandro pela oportunidade, pelo carinho, né? Ele fala assim para mim assim: poxa, não, você demora um século para responder o WhatsApp. Como ele disse aqui, a gente aprende com quem anda, né, gente? Então, da maneira que eu estou andando com ele, eu aprendi que às vezes a gente demora para responder um WhatsApp. Quem fala que responde, muito bem. Obrigado pelo carinho, pastor Sandro, sua esposa, pastora Lucivânia. Eu perguntei ali, porque eu falei, cara, qual é que é o nome dela mesmo? Eu conheço, sei, mas eu não estou lembrado. Irmãos, ultimamente é melhor perguntar do que dar mancada, não é? Então, eu já dei muita mancada e eu prefiro perguntar. Eu sei quem é, mas a gente já não está com aquela cabeça 100% assim. Eu sabia, na igreja, por exemplo, eu sabia o nome das pessoas assim com facilidade. Hoje eu já tenho uma certa dificuldade. Então, a gente vai passando, vai chegando a idade, o cansaço. Aliás, eu acho que foi o Covid. Não é verdade? Então, tudo a gente joga a culpa no Covid. Foi o Covid. Então, parabéns pela linda igreja, bonita. Vocês estão de parabéns, né? Um lugar gostoso para congregar. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu fui muito bem recebido ali pelos obreiros, pelos irmãos. Brinquei com alguns, não sei se tem santista aqui. Eu não sou santista, mas quando eu estava vindo para cá, os irmãos do grupo lá, colocou lá os pastores, né, pastor Zanato, os caras colocou, o Santos, se é santista e não sabe, segura o coração. O Santos tomou 6 do Vasco. O Neymar até chorou, porque disse que, eu vi uma foto ele chorando, porque a última vez que ele perdeu diferença de 6 gols foi com o Brasil e a Alemanha, lembra? Então, ele nem participou daquele jogo. Você vê, hein? O negócio tá feio. 6, gente, 6. Falei, não, vocês estão brincadeira. Aí teve um irmão que me recebeu ali e falou assim: Vascão, pastor, Vascão. Deve ser algum vascaíno lá aí. Você é vascaíno? Não? Pois é. Então, aproveita. Vocês querem saber que time que eu torço? Então eu vou falar, o melhor. Eu vou dar uma dica. Como a Palmeiras florescerá. Aí, ó, assim, eu sei. Tem umas pragas aí de corintiano aí que fica no nosso pé, mas é assim mesmo. É umas pragas que só dá uma vez só e depois. A gente, aliás, o Palmeiras é o Robin Hood, a gente ajuda esses times aí, senão eles quebram, né? Muito bem, depois do meu desabafo de palmeirense. Muito bem, gente. O pastor está me dando a oportunidade de compartilhar esse livro. Mas o livro a gente fala no final, né? O livro é outro. Vamos para a palavra que está no livro. Quando a pastora Lucivânia começou a ler o texto, eu falei, não, Jesus, o Senhor me deu a oportunidade de vir pregar aqui, ela vai pregar a mensagem? Ou o Senhor segura ela, ou o Senhor me manda embora.
Aí Deus segurou ela, e eu falei, então é para eu pregar, então. Porque quando ela começou, ela leu o texto, ela leu o versículo, ela já fez um pouco da explanação. Então veja, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Porque esse livro, ele fala dos 7 milagres de Jesus no livro de João. Apenas no livro de João. 7 milagres. E aqui, esse texto tem riquezas, como a pastora colocou, nós temos as interpretações, aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que nós aprendemos. E esse texto é riquíssimo. Eu vou pedir que a gente possa acompanhar a leitura do mesmo nessa noite. João capítulo 2, acho que vai estar aqui, a minha tradução é NVT, mas pode pôr isso, eu acompanho aí, não tem problema. BLT, o que é essa aí? Qual é essa? NVT, mas qual que é a BLT? Não, apareceu um B lá, mano. Apareceu sim, não tô doido, Você já está me chamando de velho, agora tá... Mas eu não sei, deve ser outra tradução. O texto diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, repita comigo, durante a festa. Mais uma vez, não foi antes e nem foi depois, foi durante a festa. Vou repetir, não foi antes e nem foi depois, foi durante a festa. O texto diz, o vinho acabou. O que acabou? O que acabou, gente? Muito bem, então durante a festa, o vinho acabou. Repita comigo, durante a festa, o vinho acabou. Mais uma vez, vamos me ajudar a pregar? 1, 2, 3, vamos lá? Outra vez, durante a festa, o vinho acabou. Isso é muito importante. Aí o texto segue e diz assim: e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O texto segue. Pode passar, por favor. Versículo 5. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6. Você pulou o versículo 4, mano. Aê, obrigado. Eu sabia, velho. Alguma coisa aqui, tem o versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Desculpa, mano, não sei quem que é quem está lá, é a mana, não é mano, desculpa. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Outra tradução talvez seja assim: ainda não é chegada a minha hora. Depende da tradução, mas o conceito é o mesmo. Aqui diz, a minha hora ainda não chegou. Pode passar os 5, obrigado. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias aprovou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Outra tradução pode ser que seja assim, por exemplo, a NAA pode ser assim: e deu início à sua vida de milagres, ou principiou, ou
o princípio, né, da sua vida de milagres. E o texto diz: com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele até aqui. Muito bem, o texto é bem claro. O que dizem, não vamos entrar aqui, que Jesus fez milagre quando era criança. Não, nós vamos o que está na palavra. A palavra do Senhor diz que Jesus deu início, que ele iniciou, ele fez algo inédito, algo que ainda não havia acontecido, algo que ainda não havia acontecido. Ele deu início, repita comigo, ele deu início. Mais uma vez. Vamos lá, vamos encher esse ambiente com essa frase. Ele deu início, repita. Outra vez. Outra vez, levanta a sua mão direita e encha esse momento, esse lugar, esse ambiente com algo profético. E diga assim: ele deu início. Outra vez. Pois é, ele deu início. Onde? Onde havia um ponto final. Onde havia acabado. O que havia acabado? O vinho. Acabou o vinho. Ele deu início. Repita comigo: acabou o vinho. Ele deu início. Mais uma vez. Isso, deixa esse ambiente encher com essas duas frases. Vamos lá. 1, 2, 3. Acabou o vinho, mas não acabou a festa. Apenas acabou o vinho. Mas não era o fim. Acabou o vinho. Essa era a cena. Houve uma crise. Acabou o vinho. O versículo 4 é bem claro. Voltamos lá, por favor, para o versículo 4. Acabou o vinho. Melhor, o versículo 3, desculpa. Durante a festa, o vinho acabou. Durante a festa, o vinho acabou. Não foi antes, não foi depois, foi durante a jornada, foi durante a caminhada, foi durante a festa, foi durante aquilo que nós planejamos para dar certo, porque ninguém prepara uma festa para não dar certo, ninguém planeja algo para não dar certo, todos nós planejamos para que as coisas avancem, para que as coisas caminhem. Eu tenho certeza que você planejou 2025 não para dar errado, você planejou, porque a Bíblia não é contra nós planejarmos, tanto que nós fazemos os planos, mas a resposta ela vem dos lábios do Senhor. Ele não está dizendo que nós não podemos fazer plano, ele diz que a resposta correta e certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, eles planejaram a festa, e a festa naquela época demorava até 7 dias, era algo puxado, era algo que não é como a nossa não, era 7 dias de festa. E quando dava um problema como este, o acabar o vinho causava sérias situações, que causava algumas coisas. Por exemplo, a família do noivo não era bem visto por causa daquela situação. Enfim, esses detalhes todos estão no livro, mas eu quero passar com os irmãos aqui. Acabou o vinho, acontece uma crise, aparece uma crise. Repita comigo assim: crises são convites. Repita comigo: para que Deus faça o que ainda não fez. Vamos repetir? Diga assim: crises são convites para que Deus faça o que ainda não fez. Quantos creem nisso? Repita comigo: acabou o vinho. E o que acontece? Quando acabou o vinho, deu início. Esse grupo aqui, vamos brincar de escola dominical. Essa turminha aqui da minha direita, diga assim: acabou o vinho. Esse grupo aqui diz: e deu início. Acabou o vinho.
Vamos brincar? Assim, tá bom? Eu vim aqui hoje à noite, eu não vim trazer livro. Eu vim declarar em nome de Jesus para a sua vida, que onde tem um ponto final, acabou o vinho, mas não acabou a sua história. Acabar o vinho é apenas um capítulo, mas não é o final da sua história. Acabou o vinho, mas não acabou a história. Acabou o vinho, mas não acabou a história. Acabou o seu casamento, mas não acabou a sua história. Pastor, acabou a sua saúde, mas você está vivo. Quantos só os que estão vivos hoje à noite? Pode levantar as suas mãos e dar uma glória a Deus? Pois é, quem está vivo, o Eclesiastes diz que há esperança para os que estão vivos. Acabou o vinho, mas não acabou a festa. São etapas que muitas vezes nós enfrentamos, são crises que muitas vezes nós enfrentamos. Agora, eu quero trabalhar aqui sobre uma pessoa. Nós entendemos isso. Acabou o vinho, houve um milagre. Jesus faz esse milagre. Mas a minha preocupação, queridos, não é tanto em que Jesus faz, mas é em quem crê. Nós estamos vivendo dias, eu e você estamos vivendo dias onde as crises estão cada vez mais fortes, mas onde se tem uma crise, também se tem um convite para que Deus possa fazer algo que ainda Ele não fez. Pastor, o que precisa então? Aí que eu quero entrar um pouquinho. Aí eu quero entrar, sabe, com uma pessoa que eu e você, pastor, muitas vezes nós não queremos falar dela. Nós deixamos que os católicos falem. Os católicos colocam ela no lugar que não se deve. E eu e você não a colocamos no lugar que a deve. Eu vou repetir. Os católicos a colocam no lugar que não deve, e eu e você como evangélicos, parece que se falar dela, nós estamos cometendo pecado, parece que se citar o nome dela, nós estamos vivendo de idolatria, parece que se falar dela, nós estamos cometendo um pecado, ferindo a nossa santidade. Pois é, sabe por que os católicos colocam ela no lugar que não lhe cabe? Porque eu e você não falamos no lugar que ela deve estar. Eu quero falar de Maria hoje à noite. Há uma crise. Há uma crise. O texto diz que Maria foi convidada à festa. Os discípulos e Jesus também. Há uma crise que foi iniciada. Agora eu te pergunto, quem soube que acabou o vinho? Quem soube da crise? Quem soube? Quem soube? Quem estava aqui? Jesus. Quem estava aqui? Maria. O que Maria faz? Maria soube que houve uma crise, que acabou o vinho, e que aquilo causaria uma crise tremenda. O que ela faz? Ela se desespera? Não, ela não se desespera. Agora surgem algumas perguntas. Por que Maria conseguiu fazer com que aquele ambiente de crise fosse influenciado por um ambiente de esperança? É aqui que eu quero trabalhar com vocês. Nós não precisamos e nós não somos aqueles que realizam um milagre, mas nós somos e devemos ser aqueles que faz a ponte entre a crise e o milagre. Nós somos aqueles que levam o ambiente da crise para o ambiente da possibilidade. Nós somos aqueles que tiram o ambiente da terra e acrescenta e coloca ele até o ambiente do céu. Nós somos aquele que pega o ambiente onde tudo está acabado e nós colocamos no ambiente onde tudo pode se dar início novamente, porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
que nós estamos precisando hoje, pastor Santo? Pastora, pastor Silvano e irmãos, nós estamos precisando de pessoas que não só ouve, não só vê o ambiente, mas que saiba transportar o ambiente em crise para um ambiente de esperança. Agora eu fico me perguntando, por que Maria soube disso? Porque Maria se relacionou. Você nunca vai saber do que está acontecendo se você não se relacionar com pessoas. Maria soube do que estava acontecendo porque ela se relaciona, ela se interage com as pessoas. Lá no seu trabalho, precisa de pessoas que se interagem. No meu apartamento, no meu prédio, eu estou fazendo algo que Deus colocou em meu coração. Na frente do meu apartamento, tem uma família e tem um homem que está passando por uma necessidade tamanha. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse livro, entreguei para ele, e eu disse assim: meu irmão, eu vou encontrar com você 7 vezes, para que eu possa ministrar o que Deus colocou nesse livro no teu coração. Sabe por quê? Porque eu entendi que Deus me chamou para ser alguém que provoque aquele ambiente de desesperança em esperança. Escute só, Maria pega e vai até Jesus. Ela entende o seu propósito. Ela não segura o ambiente para ela, ela não segura o fim para ela, ela leva até Jesus. Aí surge uma pergunta: por que ela leva até Jesus? Porque ela sabe quem Ele é. Por que ela leva até Jesus? Porque ela o conhece. Porque ela leva até Jesus, porque aqueles que ali estavam não sabiam quem Ele era, mas ela sabia. Ela não poderia sair daquele ambiente sem levar a Jesus aquilo que Ele pode fazer. E eu tenho aprendido que nós não podemos sair do ambiente de desesperança sem deixar uma palavra de esperança, porque quem conhece Jesus não sai de um lugar sem deixar uma esperança. Ela chega e vai até Jesus e fala assim, algo simples: Senhor, acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Aí Jesus responde, pode passar o versículo: minha hora ainda não chegou, ou ainda não é chegada a minha hora. Repita comigo assim: ainda não é chegada a minha hora. Posso descer até aqui? Eu sei que está filmando, eu atrapalho se eu descer até aqui? Não? Ainda não é chegada a minha hora. Maria entende isto. Eu vim aqui falar uma coisinha para você. Maria, ela entendeu essa palavrinha, ainda não é chegada a minha hora. Ela entendeu que o ainda não é chegada não é o fim, mas o ainda não é chegada a minha hora é um convite com uma palavra de esperança, declarando assim: ainda não chegou, mas vai chegar. Não, acho que você não entendeu. Ela compreendeu que quando Jesus disse assim, ainda não é chegada a minha hora, ela compreendeu que ainda não é chegada, tinha uma revelação tamanha, que ela compreende que se ainda não chegou, ela está vivendo um melhor momento, porque aquilo que ainda não aconteceu, está a um passo para acontecer. O texto diz que ainda não chegou, aquilo que ainda não chegou, é sinal que está a caminho. Eu vim hoje à noite aqui dizer para você, essa revelação que Maria teve, ela entendeu o coração, sabe, gente, a coisa mais gostosa que tem, é você compreender o coração daquele que traz a resposta. Maria entendeu o coração de Jesus, ela sabia quem é que estava respondendo, ela entendeu, ela disse assim, se ele disse que ainda não é chegada a hora, não é o fim, ela se fortalece e declara, se ainda não chegou, vai chegar.
Eu quero dizer para você, aquilo que você não recebeu até hoje, você está vivendo o melhor momento da sua vida, porque aquilo que não aconteceu está a um passo de Deus fazer. Ele não disse que não vai fazer, ele não disse, ele disse ainda não, ainda não, ainda não. A resposta pode ser agora, a resposta pode ser hoje, a resposta pode ser depois de 4 dias, não importa. Ele é o Senhor do tempo, o Kairós de Deus. E o Senhor me trouxe aqui hoje à noite, não para vender um livro, o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra profética para você e para tumultuar esse ambiente. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia diz, ainda não chegou. Não é o fim, o ainda não chegou, é Deus dizendo, se prepara, porque aquilo que ainda não chegou, vai chegar. Vou te fazer uma pergunta, por que você espera o arrebatamento da igreja? A pastora respondeu aqui, você espera o arrebatamento da igreja, porque ainda não chegou, e você pode viver de qualquer jeito? Por que você não pode viver de qualquer jeito? Porque você está esperando. Então por que você também não pega esse ainda não aconteceu, e começa a se preparar para viver aquilo que Deus te prometeu? O que Maria faz? Maria entende. Sabe o que ela entende, pastor Sandro? Sabe o que o texto mostra? A pastora falou. Por que ela entende isso? Por que ela cria dentro dela uma esperança? Ao invés dela ir reclamar para Pedro, ao invés dela ir reclamar para João, e declarar e falar assim, ai, ele foi rude comigo, ai, Jesus foi bruto comigo. Ela entendeu outra coisa, ela sabia o que estava dizendo. Ela sai, e ao invés de reclamar para João, para Pedro, para Paulo, ela vai num ambiente de crise, e ela ministra uma palavra de esperança. Ela olha naquele ambiente e fala assim, faça tudo o que ele vos disser. Sabe o que ela está dizendo? Prepara-te, porque algo vai acontecer nesse lugar. Sabe o que nós estamos precisando nesses dias? Pessoas que tumultuam o ambiente, pessoas que plantam no ambiente de desespero a esperança. Aí você deve estar dizendo assim, mas eu vivo em um ambiente de incredulidade. E onde que Deus precisa de você? É no ambiente que tem fé ou é no ambiente de incredulidade? Deus precisa fazer algo, é onde tem a incredulidade. Sabe do que Ele precisa? De alguém que crê. Sabe onde Ele precisa de alguém que seja luz? Onde tem trevas. Sabe onde Ele precisa de alguém que tenha esperança? No lugar de desesperança. Sabe onde Ele precisa de alguém que declara que Deus vai fazer algo que ainda não fez? Onde tem um ambiente onde tudo está acabado. Eu quero fazer uma pergunta, tem alguém aqui que acredita que o fim, Deus pode dar um início de algo novo, onde há um fim, onde há um ponto final, Deus pode fazer algo novo? Quantos podem crer nisso? Quantos creem nisso? Levanta as suas mãos e declara para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela, eu sou Maria na tua vida hoje, minha filha, eu sou Maria na tua vida hoje. Eu quero declarar para você, olha, aonde terminou, Deus tem uma nova continuidade. Sabe por que terminou? Porque Ele vai fazer algo que Ele não fez. Porque se ainda tivesse o vinho, eles estavam tomando daquilo que eles haviam provido, mas quando terminou, agora Ele vai tomar, eles vão beber e eles vão se alimentar daquilo que Ele pode fazer. Eu vim aqui dizer para você, eu repito, aquilo que terminou na sua vida, é porque terminou, mas Deus está dizendo para você, agora começa um novo capítulo, porque você não vai viver segundo o que você produz, mas você vai viver segundo o que eu posso fazer. Provoca o ambiente. Provoca, nós precisamos de pessoas que provoquem ambiente. Agora quero sair um pouquinho. Eu penso que Maria, isso sou eu penso que Maria fala e volta e se assenta perto de Jesus. A Bíblia não fala se foi em sequência. Os versículos são em sequência. Mas não sabemos quanto tempo durou. Se demorou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho. Agora os servos ficam ali.
No livro, pastora Lucivânia, eu chamo isso de sala de espera. Alguém já passou numa sala de espera? Alguém já esteve na sala de espera? Oh, coisa difícil é você ficar numa sala de espera. É angustiante, é desesperador. Você não sabe o que vai acontecer. O que fazer numa sala de espera? Quando todo mundo mexe para lá, e vai para cá, e vai para cá. Eu fico pensando que enquanto aqueles homens estavam na sala de espera, eu penso que um perguntou assim para o outro, assim, pastor Sandro, o que nós vamos fazer? Eles disseram assim, olha, quando a gente não sabe o que fazer, fica sempre com uma última palavra que foi liberada. E qual foi a última palavra? Faça tudo o que ele vos disser. Eu escrevo um tempo nesse livro que eu falo assim, enquanto você estiver na sala de espera, entre todas as coisas, eu quero citar só duas. Primeiro, alimente-se de Jesus. Eu penso que eles perguntaram assim um para o outro, e então, o que nós vamos fazer? Aí um deles disse assim, veja se ele está na festa. Eu fico imaginando que um chegou e perguntou assim, deixa eu ver, foi debaixo da cortina, por trás da cortina, olhou e disse assim, ele está aí, ele está na festa, ele não abandonou a festa, ele não abandonou o momento de crise, ele está aí. Aí o outro veio e disse assim para ele assim, se ele está aí, a gente não pode desistir, porque enquanto ele estiver na festa, a qualquer momento, aquela palavra que foi liberada pode se cumprir. Ele está na sua vida? Você está na crise, mas Ele está na sua vida, Ele está com você, Ele está com você, Ele está na sua vida. Pois bem, se Ele não abandonou o ambiente da crise, se Ele não abandonou você no meio da crise, se Ele não abandonou você na fornalha ardente, se Ele não te abandonou, pode esperar, porque se Ele não deixou você sozinho, a qualquer momento algo vai acontecer. Quantos têm Cristo hoje à noite? Pode levantar as suas mãos e dar um glória a Deus. Quantos têm certeza que o Senhor está na sua vida? Dá um glória a Deus. Irmão, então você está vivendo o melhor momento da sua vida, porque a qualquer momento o ainda não de Deus pode se tornar um ainda assim, chegou a hora. Segunda coisa que você se alimenta. Aprenda a se alimentar, porque às vezes a gente não consegue ver Jesus, pastor. Pastor, às vezes a gente não consegue, a luta é tão grande que você não consegue ver Jesus. Então alimente-se da fé de outros. Saiba se alimentar de alguém que está ao lado de Jesus. Eu fico imaginando, eu fico pensando que os servos perguntaram assim, cara, Jesus não mexeu. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Veja se Maria está lá. Aí vieram, olharam e falaram assim, ela está do lado de Jesus. Ah, ela está do lado de Jesus? Ela não abandonou Jesus? Não. Então, se ela não abandonou Jesus, vamos acreditar no que ela disse. Porque nós temos o direito, e nós podemos acreditar e confiar. Porque quem anda e quem está ao lado de Jesus e não o abandona, é porque sabe que a qualquer momento Ele vai fazer algo especial. Alimente-se da fé de alguém. Há um tempo atrás, vocês oraram por mim, tenho certeza disso. Estamos caminhando para 7 anos. Durante a festa, durante a jornada, de repente, em uma visita ao meu urologista, um toque especial que eles têm. E ao dar um toque especial no meu lugar mais guardado, que os homens guardam, ao dar um toque, ele percebeu algo não está normal.
E então ele diz: pastor, precisamos fazer uma biópsia. Vamos nós fazer uma biópsia. Não adianta falar que qualquer um de vocês, como eu, quando o médico diz assim, precisamos fazer uma biópsia, não adianta, porque nenhum de nós sorri, não. Vamos fazer a biópsia. Resultado da biópsia: câncer de próstata. O que você pensa? Acaba o vinho. Eu vou morrer. Só, queridos e queridas, que há 18 anos atrás, na minha mesma casa, diz que o raio não cai na casa 2 vezes, na minha caiu. Mas não vai cair na sua não, só na minha, fique em paz. Há 17 anos atrás, a minha esposa foi cometida de um câncer de mama. Eu resumo a história. Fez todo o processo, e ao terminar o processo da quimioterapia, ela engravida. E dessa gravidez, nasce uma menina. O nome dela é Graziele, que é a nossa filha, nossa princesa, que vai fazer 17 anos agora, no mês de outubro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque perto de você, quando você não conseguir encontrar Jesus, porque às vezes parece que as coisas não acontecem. Olha do seu lado, pastora, que tem alguém que viveu um milagre, que vai ser o teu alimento na sala de espera. Eu olhei para mim e disse assim: eu não posso desistir, porque o mesmo Deus que cuidou da minha esposa é o mesmo que pode cuidar de mim. Quando eu tentei algumas vezes parar, eu sentia que tinha alguma coisa me empurrando. Não, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de Josué capítulo 3, capítulo 4, quando eles levantam um altar memorial, um altar de vitória, porque eles tiraram as pedras e levantaram um altar. Sabe por que você não desistiu? E não parou? Porque atrás de você tem um altar de vitória empurrando você para frente. Quando você não puder olhar, olha para alguém que venceu. E eu quero criar esse ambiente. Se você quer saber de alguém que passou por a crise na sua casa, enfrentou 2 cânceres na sua família, eu quero que você olhe para mim, e o Deus nos deu vitória, e nós estamos aqui, e eu já vou fazer 7 anos, e eu não morri, olha eu aqui. Ou a gente vai crer ou nós vamos crer. Tem gente que crê aqui? E se você ainda não viveu isso, eu estou convidando você a começar a crer. Há um ambiente que o ainda não de Deus vai se tornar um sim na sua vida, porque você tem andado emburrado. Ainda não aconteceu, ainda não aconteceu, ainda não aconteceu. Pois é, você está se preparando para aquilo que ainda não aconteceu, como se fosse o fim. Deus me trouxe aqui hoje à noite para mudar a sua ideia. Você não vai murmurar mais, você vai agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, porque você está vivendo o melhor momento, porque vai acontecer. Quando você recebe essa palavra, pode dar um glória a Deus hoje à noite. Eu quero terminar hoje à noite com algo simples. Eu vou pular o tempo da decisão. Depois você lê no livro, mas eu quero terminar com uma única coisa. Coloca para mim, por favor, no versículo 9. Eu concluo aqui. O texto diz assim: o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. O que ele fez?
Ele provou. O que ele fez? Pastora Lucivânia, sabe o que ele fez? Provou. Sabe o que ele fez? Ele tomou do novo de Deus. Mas sabe o que ele só conheceu? Ele só conheceu o novo de Deus. Tem muitas pessoas que vão só conhecer o novo de Deus, sem saber quem é o Deus que faz o novo. Eu vou repetir. Nas nossas vidas, nós vamos encontrar pessoas que só aproveitam e só vai tomar o novo, mas não sabe quem fez o novo. Agora, sabe o que é legal? Pergunta para mim assim: pastor, e quem conhece o Deus que faz o novo? Pastor, quem conhece o Deus que faz o novo? Aqueles que passam pelo processo da crise. Deu para entender? Porque o texto diz assim, olha: sem conhecer sua procedência. Por quê? Porque eles só tomaram o vinho novo, mas eles não conheceram, eles não viram o processo, eles não viram a crise, eles não estiveram na sala de espera, eles não tiveram que aguardar, eles não exerceram a obediência, e o mais interessante, sabe qual que é, pastora? Eles não viram Jesus face a face. Só vê Jesus face a face quem passa pela crise. Eu vim aqui hoje à noite declarar isso para você. Você não vai se desesperar não, porque não é gostoso, mas sabe quem vê Jesus face a face? Quem está passando pela crise. De repente ele se levanta e chega assim: encham as talhas. Eu fico imaginando os caras falando: o homem levantou, olha quem vem vindo ali. Jesus está vindo ali. De repente, segunda coisa, eles ouvem Jesus falar: enche as talhas. A crise, gente, eu sei que é difícil, mas é quem ouve mais a voz de Deus, é quem passa pela crise, mesmo que ela seja uma voz em silêncio. Terceiro, de repente eles olham assim, e Jesus fala assim: enche a talha de águas. E de repente o que eles veem? A água sendo transformada, vai se virar água, e a água em vinho, e os caras começam a glorificar, eu fico imaginando eles assim, celebrando, e os outros dizendo assim: eles estão felizes, porque a água, porque o vinho voltou. Não, eles estão felizes porque eles viram o processo, e é tão bom quando você vê o processo, você vê as coisas acontecendo. Na sua história, ou na nossa história, haverá momentos, não brigue e entenda, haverá momentos em que nós também vamos viver, e vamos apenas beber o vinho, porque sempre vai ter alguém que vai passar por uma crise, vai ser exprimido, vai ser exprimida, vai ser triturado, vai ser triturada, e por causa da nossa obediência, alguém será abençoado. Mas tudo começa, e eu concluo, tudo começa com Jesus ou com Maria? Começa com Jesus ou começa com Maria? Começa com Maria, porque onde tem alguém que crê, é uma grande oportunidade para Jesus realizar um milagre. Tem alguém que crê aqui? Levanta suas mãos, só os que creem. Tudo começa com o que crê. Lá naquele ambiente. Você sabe por que Daniel capítulo 2, você sabe por que os sábios e encantadores não foram destruídos? Porque Nabucodonosor teve um sonho,
Ninguém conseguiu interpretar. Ninguém. Ele mandou: mata todo mundo, os sábios e os encantadores, porque ninguém consegue interpretar. Isso chega até Daniel. Daniel fica sabendo que ia matar os sábios e encantadores. Daniel diz assim: não, dá um tempo para eu ir interpretar esse sonho. Daniel vai orar, chama os seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael. Vão os 4 orar, e de repente Deus dá a interpretação para Daniel. E sabe o que acontece? Quando Daniel recebe a interpretação, ele vai até o rei. E o rei entende e diz: tu és o teu Deus, é o Deus dos deuses. O teu Deus é diferente. Sabe por que as pessoas não morreram? Porque tem alguém que crê. Enquanto houver uma pessoa que crê, lembra da pergunta de Abraão? Enquanto houver uma pessoa que crê, Deus ainda vai fazer milagres. Nós somos a esperança dessa geração. Você é a esperança daquele lugar impuro. Você não vai sair daquele lugar de adultério, porque você é a esperança naquele lugar. O teu casamento é a esperança naquele lugar. Você não vai sair daquele emprego onde as pessoas vivem nas trevas. Sabe por quê? Porque você é a luz, você tem que brilhar ali. Você não vai sair daquele lugar de confusão. Sabe por quê? Porque você tem o Deus da paz. E aonde você for chegar, você vai ministrar a paz. Você não vai fofocar. Você não vai sair daquele ambiente de murmuração. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para murmurar. Você foi chamado para apacentar. Você não vai sair daquele ambiente onde o vinho acabou. Sabe por quê? Porque você é a esperança daquele que dá o início onde as coisas terminam. E que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Onde estão as Marias dessa geração? O Senhor está à procura de Marias dessa geração. Deus está à espera de Marias, em busca de Marias que não vão para a festa e bebem o vinho até o vinho acabar, e quando o vinho acaba, foge. Não! Jesus está à espera das Marias que, quando a situação complica, se levanta e vai até Jesus e fala: Jesus, o Senhor ainda pode fazer algo. Nós não fomos chamados para aproveitar da sociedade. Nós não fomos chamados para aproveitar dos lugares que simplesmente tem as coisas boas, e depois que as coisas pioram a gente se afasta. Nós somos chamados para levantar como Maria, pegar o ambiente, pastor Sandro, pegar o ambiente da crise e transportar para o ambiente da esperança. Pegar a terra e trazer ao céu. E quando receber a resposta de Jesus, trazer e tumultuar a terra, e profetizar na terra, e declarar: vai acontecer algo novo, vai acontecer algo novo, porque Deus ouve a oração do seu servo. Deus tem poder para trazer o novo. Será que tem gente aqui que gostaria de ser a Maria nessa geração? Eu sou uma, me permita brincar com vocês, eu estou no espírito de Melry. Levanta as suas mãos aos céus. Toda a igreja. Não me engana não, está escuro, não estou vendo você está levantando a mão. Levanta ela bem alto. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante nessa noite homens e mulheres com a mesma sensibilidade de Maria. Homens e mulheres que não fogem quando as coisas se acabam, que não deixam o ambiente do fim, mas que leva até o lugar do início novo. Senhor, em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, ei Deus, tem gente que está abandonando o casamento porque as coisas acabaram. O Senhor está aqui hoje à noite dizendo para essa pessoa: acabou o vinho, mas não acabou a sua história. Eu sou o Deus do início, eu sou o Deus do princípio. Eu só estou esperando uma oportunidade
para que onde algo tenha acabado, eu possa escrever um capítulo novo, Senhor, lá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa sociedade, Senhor, onde nós andamos, existem lugares que estão acabados, existem pessoas desistindo, e o Senhor só está esperando alguém que se levanta e crê, e diz: não desista. Precisando de alguém como Paulo, que grita, bate no peito e diz: abaixa essa espada, porque estamos aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, derrama do teu poder hoje à noite, derrama do teu poder sobre as nossas vidas, derrama do teu poder sobre as nossas vidas, derrama do teu poder sobre as nossas vidas. Levanta-nos hoje como voz profética, levanta-nos hoje como voz profética, levanta-nos hoje como voz profética. Nós somos o povo que pegamos o fim e levamos até o Senhor, em nome de Jesus, 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 aleluia. Enquanto o louvor adora ao Senhor, você ora e diz: vem, vem Espírito Santo. Eu não vou sair do lugar que é o fim, eu vou influenciar aquele lugar, eu vou levar uma palavra profética ali. Te oferecer tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Oh, meu Deus! Eu encontrei o meu tesouro, Adore Ele. eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu vou pedir que você faça algo nessa noite. Eu vou pedir que você faça algumas pequenas ilhas de oração hoje à noite. Vire para a sua pessoa, faz pequenas ilhas de oração hoje à noite. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos levar a terra para o céu. Em que sentido nós vamos orar? Para que Deus possa fazer milagres, para que Deus possa fazer milagres, para que Deus possa fazer milagres, para que Deus possa fazer milagres. Enquanto o louvor adora ao Senhor, você ora aí e diz: Senhor, onde houver, talvez aqui nessa roda tem uma história de que algumas coisas acabaram, e você vai orar agora e vai falar: Senhor, ai Senhor, fortaleça, traz o milagre, faz o milagre, faz o milagre. Tuas palavras são mais desejáveis e o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo
Deus hoje à noite. Vamos ser provocadores de ambiente, provocadores de milagres, provocadores de esperança, provocadores de esperança. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Oh, provocadores de milagres, provocadores de esperança. Aleluia. Olha para mim, por favor, pode soltar a mão do seu irmão, olha para mim. Levanta suas mãos aos céus. Que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Escute, queridos, para nós encerrarmos. Para encerrarmos, pelo menos a minha parte, antes de eu passar para o pastor, levante as suas mãos ao alto. Pode acender a luz um pouquinho, por favor? Só um pouquinho. Levante as suas mãos e diga assim: Deus, diga forte, diga: Deus, hoje à noite eu agradeço por aquilo que eu ainda não recebi. Deus, eu te agradeço por aquilo que ainda não chegou a hora. Eu paro de murmurar. Diga: eu paro de murmurar. Eu vou me preparar, porque no meu próximo passo pode estar o novo do Senhor. Prepare as talhas. Prepare as talhas. Prepare as talhas. Fica gastando energia com aquilo que não aconteceu ainda. Prepare as talhas para aquilo que vai acontecer. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua história. Deus abençoe sua casa. Esse livro, um minutinho que me resta aqui, que ainda não é chegada a minha hora. Um minutinho. Esse livro tem isso. A ideia é provocar milagres. Eu tenho estado reunidos com pessoas católicas que eu tenho pedido ao Senhor, e eles têm me ouvido, sabe por quê? Porque eu falo de Maria, do que Maria pode fazer. Provocar um ambiente. Esse livro é para você provocar um ambiente. Tem mensagens maravilhosas aqui. Essa semana, pastor Sandro, uma pessoa que me segue, pode sentar, queridos. Uma pessoa que me segue na rede social, uma mãe, me chamou e falou: pastor, ora pela minha filha. Ela está com câncer, está com metástase. Eu peguei o endereço, aqui no Jardim Márcia, ali perto do Extra, lá embaixo. Eu falei: dá o endereço que eu vou levar um livro para ela. Acho que alguém que me segue, se vocês não me seguem lá no Instagram. E eu pus uma foto dela lá, o nome dela é Karen, olhe por ela. Eu fui lá, levei um livro, dei um livro para ela e fui ministrar para ela uma esperança. Afinal de contas, Jesus me curou. Para que Ele me curou? Para que a gente possa provocar a fé de outros. Então, de repente, você não quer ler o livro, dá para alguém. Dê para alguém. No final de cada capítulo tem perguntas. E tem um QR Code. Quando você entra no QR Code, você tem, cada capítulo tem 7 devocionais.
Então, por exemplo, lá na igreja agora nós estamos usando nossos grupos pequenos. 7 encontros. Então as pessoas durante a semana fazem os devocionais. Esse é um livro fácil, 1 hora e 15 você lê ele. Mas a ideia não é você ler, é você ler o primeiro capítulo, degusta ele a primeira semana, faz os devocionais, aprenda, para que você possa ministrar para o seu amigo de escola, para o seu vizinho. Sabe, pastor Sandro, assim pegar uma pessoa 2 a 2 e de repente você sentar com ele e ministrar a esperança, nós precisamos ser provocadores de milagre. Eu não sou teólogo, gente, sou pregador. É um livro simples, você não vai encontrar palavras difíceis aqui não, mas você vai viver um milagre de Cristo Jesus na sua vida. Ele custa R$39, R$39, mas se você quiser levar 2, você vai pagar 70. Então junta com 2 pessoas aí. Pastor, eu quero levar 3, junta com 3 pessoas, você paga 100. Vou fazer isso hoje, tá bom? Deus abençoe sua vida. E pastor, e se eu não levar? Bênção, da mesma maneira, ore por nós. Agora você que comprar, eu tenho uma aliança com Deus. Quem não tiver a minha assinatura no livro não entra no céu. Então se você comprar, você tem que esperar eu assinar. Um beijo no teu coração. Pastorzão, obrigado, mano. Viu? Esse é seu. Depois eu assino ali. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste. Você pode colocar de pé. Essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Quantos foram abençoados nessa noite? Amém? Se eu fosse você, eu seria mais abençoado ainda. Eu ia lá e adquiria o livro do pastor, porque você imagina, o tempo que ele ministrou não dá para ele falar de nada, nem da metade daquilo que está no livro, da sala de espera. Amém? Você pode comprar e fazer o seu devocional, né? Levar o pastor Silvano para... você deve pensar assim: pastor, foi tão rápido, mensagem tão abençoada, queria ouvir mais. Então você vai lá, adquire o livro, vai ler, vai entrar aqui no QR. Tá chique o pastor, hein? Entra no QR Code. Aí você vai lá nos vídeos, olha. Você vai lá ter ele lá no seu smartphone, lá no seu computador. Aleluia, aprendendo um pouco mais. Isso foi só um pouco do primeiro milagre. Ainda tem mais 6 que ele não falou. Ele não falou tudo sobre o primeiro milagre, está nesse livro, e nem os outros 6. Então você pode ir lá, vai abençoando, aproveita, vai rápido, porque ele trouxe pouco, né? Ele está indo ministrando em algumas igrejas, ele trouxe pouco aí. De repente, se você atrasar, você pode ficar sem livro. Amém? E aí depois vai saber quando o pastor vai atender a minha ligação para poder vir pregar aqui de novo, né? Só Deus sabe. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos te agradecer nessa noite, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Que essa semana seja uma semana de milagre, seja uma semana do sobrenatural na nossa vida. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, levante a sua mão, aleluia, aplauda o Senhor, dá glória a Deus, vai